Bom dia a todos, a graça e a paz esteja com todos nós, paz seja convosco. Bom dia, como estão vocês todos? Eu tô bem, com carinha de sono, acabei de acordar, fui dormir tarde. Que o Senhor nos proteja, nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Ao Senhor toda honra, toda glória, majestade. O Senhor é soberano, magnífico, majestoso, digno de honra, louvor, toda honra, louvor, adoração. Nele, a Ele, foi dado todo o poder nos céus e na terra, e tudo que nela há. Nós te louvamos, bendizemos, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, mais uma oportunidade. Agradecemos, Senhor, pela noite de sono reparador, pelo teto que nós dormimos, pela nossa cama. Nós te agradecemos pelo alimento diário que se opõe em nossas mesas, nas nossas mesas, nas mesas da nossa parentela, esse amado ouvinte. Agradeça, amado. E nós te pedimos perdão, eu te peço perdão, Senhor, quando algo eu te desagradei, porque nós pecamos muitas vezes por palavras, pensamentos, atos, omissão, até aquilo que o Senhor esperava que nós fizéssemos e nós não fizemos. Nós te agradecemos, Senhor, nós reconhecemos que devemos viver totalmente na sua dependência. Convém que o Senhor cresça e eu diminua. Convém que o Senhor apareça e eu desapareça. O primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E nós sabemos que esse amor é um amor incondicional, que o Senhor nos ensina, não por merecimento, mas é mandamento do Senhor. Ele mandou amar. Ele mandou amar até aquele que se levanta contra nós, porque nós sabemos que nós só temos um inimigo, não é verdade? Embora ele usa muitas vezes pessoas para nos abater, nos afligir, usa circunstâncias, mas o Senhor, é promessa dele, que estaria conosco até a consumação dos séculos. E todo aquele que confessa ele, confessa o seu Filho amado, ele de apenas criatura, não é? Todos nós somos feitura dele, apenas de criatura, ele nos torna filhos de Deus e com isso nos concede privilégios. E um dos maiores privilégios é que o seu Santo Espírito passa a habitar em nós e passamos a produzir fruto do Espírito, que é um dos frutos, dos maiores frutos. Alegria, paz, paciência, temperança, domínio próprio, fidelidade. Quem é fiel ao Senhor é fiel ao ser humano. Então nós devemos ter temor e tremor às coisas concernentes a Deus. Maravilhoso e eterno, nós te agradecemos, bendizemos o teu nome. Nos concede a tua paz, Senhor, a paz que excede todo entendimento. Nos concede paz, alegria, Senhor, mesmo em meio às circunstâncias da vida, que nós possamos vir a ter alegria, que é outro fruto do Espírito Santo. Que nós possamos, Senhor, ter o desejo, embora sendo pecadores, mas o pecado não habita mais em nós. Em todo aquele que confessa Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele, ao fazer morada em nós, ele nos purifica, ele nos dirige os pensamentos e nós passamos a ser pessoas que fazemos a diferença. Sermos a luz do mundo, o sal da terra, ser seus imitadores. E por onde nós andarmos, propagarmos o teu evangelho, sentindo assim desejo de ganhar almas para o teu reino, porque quem ama Cristo ama seu irmão e se preocupa com a salvação do seu próximo, sendo ele
da família, ou sendo ele um desconhecido, mas o Senhor disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura, ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E ele diz que quando assim nós fazemos, nós, além de tirarmos um pecador do erro, apagamos com o nosso ato, nossa atitude, uma multidão de pecados. Então, não só por isso, mas pelo verdadeiro amor que nós temos dentro de nós, né? Que nós possamos transbordar daquilo que Deus nos concedeu, para que além de nós podermos desfrutar, desejar também que o nosso próximo desfrute desse amor e propague também esse amor. Eu gostaria, amados, bom dia a todos, eu gostaria de ler, o Espírito Santo me deu uma passagem bíblica, né, que fala sobre os dons espirituais, no capítulo de 1 Coríntios 12, onde fala sobre os dons, né? Aqui eu falei alguns frutos do Espírito, e o Senhor também nos concede dons espirituais. Os dons espirituais, e vou ler, 1 Coríntios 12. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que, quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos imundos. Quando eram pessoas que, por um tempo, ficaram na ignorância, né? Sem saber, sem conhecer o amor de Cristo, sem conhecer o Evangelho. Então, o Senhor, Ele perdoa o tempo da ignorância, né? O que é a ignorância? É a falta do conhecimento da palavra dEle. Então, aqui no capítulo 12, 1 Coríntios 12, versículo 2, vocês sabem que, quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, afirma anátema. Anátema quer dizer maldição. Anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada, no mesmo Espírito, a fé, que é também o poder da fé, não é? É dada a fé. A fé é que move, é a confirmação de que você crê que há um Deus galardoador daqueles que confiam nele, daqueles que dependem dele, exclusivamente dele. Porque é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, um é dado o mesmo Espírito, a fé, não é? Você pode dizer que tem obras, mas a fé sem obras ela é morta, porque quem tem fé manifesta a fé através das obras também, não é? Por exemplo, vou citar aqui um exemplo, a pessoa que exercita, né, sempre tem o compromisso de devolver a parte que lhe cabe, que cabe ao Senhor, que é os 10% e mais a oferta alçada. Devolver o dízimo, você ali está tendo um ato de fé também, não é? Você está testificando que você crê no Deus vivo, todo-poderoso, e que você tem temor às coisas de Deus. Que ele diz, quem me ama, ama a minha palavra. E eu e o meu Pai o amará, o meu Pai o amará, e eu e o meu Pai viremos e faremos morada nele.
Então ali você está manifestando a sua fé. Então a palavra do conhecimento, a um é dado no mesmo espírito a fé, o outro no mesmo espírito dons de curar, a outra operações de milagres, a outra profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas, é a outra capacidade para interpretá-las. Mas um só. E é o mesmo espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer, não é? O próprio Espírito Santo. Então, assim, uns têm o dom, né? O dom que foi disponibilizado para ele, mas, assim, geralmente a pessoa, né, possui vários dons espirituais, né? São 9 dons, mas existe aquele mais aguçado, né? Que o Senhor disponibiliza para cada um. Então, uns têm um dom de maravilhas, outros têm o dom de curar, outros têm o dom da palavra, mas a gente sabe que existe diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Por isso que existem pessoas que têm mais facilidade de discernir, que é o dom de discernimento. O outro tem mais, a fé dele é mais aguçada. O outro é de interpretação de línguas, o outro é de falar em mistérios, o outro é de sabedoria, o dom da palavra, do conhecimento da palavra, e dom de ciência, né? O outro como já foi falado aqui, o dom de curar, né? Outro de libertação, mas nós sabemos que é um só Espírito. Então, e nós falando aqui em um só Espírito, nós estamos falando também no templo sagrado, na igreja, né? A móvel que somos nós, né? Nós somos o templo e morada do Espírito Santo. E aqui fala sobre a unidade da igreja, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, que é o corpo de Cristo. A cabeça é o Senhor Jesus. Assim também é com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, aí ele dá um exemplo aqui, interessante. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispõe os membros, colocando cada um deles no corpo, como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Toda a igreja está em um só espírito. E a cabeça desse corpo é o Senhor Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele disse, eu e meu Pai somos um só. E quando ele, antes de subir, ele nos avisou, não é? Ele avisou os seus discípulos que enviaria um outro Consolador. Ele estava se referindo ao próprio Espírito. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é o próprio Deus. Então, assim, mas Deus dispõe os membros, colocando cada um deles no corpo, como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo, que é os membros da igreja, né? Todos voltados num só objetivo, num só espírito.
Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. Aqui ele dá o exemplo que a igreja, todos nós somos igreja, né? O templo sagrado é o espaço físico, mas um só espírito, embora muitos membros, um só espírito. E ele diz aqui que cada um tem a sua diversidade de atuação, mas o espírito é o mesmo. Então todos têm importância. Não tem essa de um tem mais importância que o outro. Não, todos têm uma importância para Cristo, seja aquele que qualquer que faz a obra do Senhor, para ele é muito importante. Não importa qual seja a atuação dele na obra. Vai daquele que fica lá no portão tomando conta do templo sagrado, daquele que fica lá, aleluia, glória a Deus, né? Como aquele que fica auxiliando no altar, aquela que fica lá na cozinha trabalhando, a obreira, o diácono, a diaconisa, o pastor, o missionário, todos eles, todos, a tiazinha da escola, todos têm uma grande importância para o nosso Senhor Jesus Cristo e para nós como igreja física ou igreja templo móvel, seja dentro ou fora da igreja. Todos nós temos um grande valor para o Senhor Jesus, para o Espírito Santo. Aí aqui ele diz assim, ó, quando chega no versículo 19, se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito mais honra. Também os que em nós são decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquele que menos tinha. Glória a Deus. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, se um membro sofre, todos sofrem com ele, não é? Se um está doente, se um está com um problema, então os outros têm que ajudar, orar, interceder, né? Se for algo que possa fazer materialmente, fazer também, ajudar, se sensibilizar com a dor do outro. Todos sofrem com ele. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Como a palavra do Senhor diz, né? Que nós devemos se alegrar com aqueles que se alegram e sofrer com aqueles que sofrem, né? Chorar com aqueles que choram. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar.
Aqui não foi falado todos, mas existe aquele também que fica no telefone, né, auxiliando, fazendo oração para as pessoas que buscam ajuda, né, socorro espiritual, o call center da igreja. Existem diversas atividades, diversos dons espirituais, né, na divisão de dons espirituais, mas todos trabalhando no só espírito. Todos têm dons de curar. Aí aqui ele faz a pergunta, né, no versículo 30. Todos têm dons de curar? Ele querendo dizer assim, são diversidades de dons, né? Isso? Há uma diversidade de dons, mas o espírito é o mesmo. Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Aí aqui ele fala no capítulo 13, ainda de 1 Coríntios, o amor, não é? Que é um dom supremo do Senhor. E os demais dons. Nós sabemos que o amor é um dos maiores dons espirituais, né? Através do amor, nós podemos passar isso para as pessoas, que o amor do Senhor é um amor que ele não faz acepção de pessoas. Com isso ele nos ensina que nós também não devemos fazer acepção de pessoas, embora, eu vou dar aqui um exemplo, seja qual for o pecado, o Senhor, ele nos ensina a ser os seus imitadores e com isso passarmos a ter o amor espelhando nele, né? Espelhando nele, no amor verdadeiro, que ele não faz discriminação, embora saibamos que ele ama o pecador, mas abomina o pecado, embora abomine o pecado. Então nós não devemos fazer acepção de pessoas porque essa pessoa está em determinado pecado, e sim procurarmos de alguma maneira que chegue essa pessoa. De que maneira? Falar para ela, falar para ele que o Senhor, embora ela esteja naquele pecado, mas... E muitas vezes você não precisa nem dizer, a própria pessoa já sabe, não é? Porque se vive nisso, a pessoa sabe. Então você não precisa nem tocar nesse assunto. Você vai falar do Evangelho, vai falar do amor de Cristo. E nós sabemos que quem convence, nós fazemos a nossa parte, mas quem convence o ser humano do pecado, do juízo, da justiça é o próprio Espírito Santo. Então, a nossa parte, a parte que nos cabe, é dar amor, é levar o verdadeiro amor, que é o amor de Cristo para a pessoa, e deixar que o próprio Espírito Santo, ele vai fazer a parte dele. A nossa é demonstrar, né, em atitude e falar do amor de Cristo para as pessoas e deixar que o Espírito Santo, ele faça a parte dele. Que a parte que nos cabe é ter atitude de amor e orientá-lo dentro, né, à luz da palavra de Deus. É isso, amados. Depois eu vou vir aqui para ler em oração os frutos, que é o mais importante ainda, são os frutos do Espírito, que através dos frutos do Espírito é conhecido, né? A árvore ela é conhecida pelos frutos, né? Que frutos nós estamos deixando transbordar em nós. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que o Senhor te proteja, te guarde a tua família, proteja a tua família. E no agradecimento, a gratidão ao Senhor pelo dom da vida, também pelos livramentos, porque muitos, amados, Ele nos mostra, outros, Ele assim faz, mas nós não temos conhecimento, mas Ele envia os anjos dEle para nos proteger, né? De assaltos, balas perdidas, né? Assaltos sendo na própria casa, sendo na rua, o Senhor protege-nos, livra-nos de todo mal.
Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o domínio, todo o reconhecimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe, excelente domingo para vocês, como para mim também. Deus abençoe, seja abençoado cada vez mais poderosamente em Cristo Jesus.